Tem um conhecimento que até eu gostaria de saber da onde vem, porque você fala as coisas que eu falo tendo estudado. Eu vivi também na prática, mas os estudos corroboraram com o que eu vivi e você fala com experiência de vida só ou você foi atrás de autoconhecimento? Eu faço muito curso de autoconhecimento. Eu não tive autoconhecimento, né? Então isso me trouxe muitos efeitos colaterais negativos, porque eu tinha muitos pontos cegos. O meu primeiro curso de autoconhecimento foi um choque pra mim, porque eu descobri coisas que eu nem imaginava que existiam na minha vida. E quando eu vivi essa experiência, eu falei, cara, não é possível passar uma vida sendo cego. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo e meio que vicia, né? Esse mundo vicia de você se conhecer, de você entender as coisas que você ainda não vivenciou. Então eu tenho uma rotina de fazer pelo menos uns 2, 3 cursos de autoconhecimento, assim, por ano, sabe? Esse ano eu já fiz 2, eu tenho algumas vivências que eu gosto de fazer, eu faço uso de medicina, de tempos em tempos, que também te traz uma visibilidade, ângulos diferentes de visibilidade. E eu gosto de estar nesse meio, né? De estudar, eu adoro neurociência, eu gosto de entender como é que o nosso corpo funciona, porque eu faço transformações organizacionais. E o processo de transformação de uma empresa, ele é muito fisiológico, é que as pessoas não entendem isso. Então eu aplico isso muito no meu dia a dia. Então virou parte da minha rotina, sabe? Estudar e tentar me conhecer melhor. Não porque eu quero aplicar, mas porque você tem um iPhone e você quer saber como o iPhone usa. Eu tenho um corpo, eu quero saber como o corpo funciona, sabe? É interessante você falar isso, porque quando eu começo o atendimento com meus pacientes, eu faço a metáfora do telefone. Jura? Eu falo pra eles assim, olha, eu vou te ensinar como funciona a mente. Porque quando o seu telefone buga, você aperta o botão, que é o que você sabe fazer, você põe na tomada pra ver se é isso, e se ele voltar a funcionar, ótimo. E se ele não voltar, você vai dar para um especialista. Fala, cara, arruma aí. Só que toda vez que quebra, você vai precisar do especialista. Eu falo, se eu te ensinar como funciona a sua mente, você não precisa mais de mim. Né? Você começa a ter autonomia, né? Sim. E aí você falou uma coisa de fisiologia corporativa. Você pode me explicar um pouquinho mais como que você enxerga isso? É, claro. Tipo, quando a empresa... Tudo que a gente faz dentro de uma empresa se torna cultura. Então, tudo que a gente repete dentro da empresa é a cultura da companhia. Então, a forma como a gente conduz as reuniões, a forma como a gente trata os colaboradores. E chega um determinado momento que a empresa começa a prosperar, a empresa começa a crescer, e aí você começa a ter um pouco de caos na companhia. É natural que isso aconteça. Porque quanto mais gente, mais complicado é, porque a gente precisa colaborar, a gente precisa trocar ideia, você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Então, a gente vai criando processos para criar um pouco de ordem no meio desse caos. Todas as vezes que a gente adiciona um novo processo, um novo sistema, agora a gente vai se organizar via sistema, a gente nunca usou sistema. Isso, na verdade, é uma mudança de cultura. Só que a mudança de cultura, ela se dá do mesmo jeito que a mudança de hábito. Então, exige que você tenha repetição por tempo suficiente para você ter a consolidação de novos circuitos neurais. Então, todas as vezes que eu faço uma mudança de cultura na companhia, eu ensino os líderes que a gente não pode contar somente com a força de vontade, porque a força de vontade, ela anda no âmbito da consciência, e isso é limitado. A partir do momento que você começa a repetir, você para de pensar porque aquilo consolida. Aquilo faz parte do seu hábito. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo para isso se tornar realidade. Mas o que a maior parte dos líderes fazem eles ensinam as pessoas, a partir de agora a gente vai usar esse sistema aqui. É assim que funciona, entendeu? Entendi. Agora começa a usar. Só que a pessoa usa um dia, 2 dias, no terceiro dia ela fala, já não faz mais sentido. O outro jeito era muito melhor. Deixa eu testar para ver se alguém vai reclamar. E aí ele testa não usar o sistema. E ninguém reclama. Porque normalmente os líderes não foram treinados para acompanhar e ter o modelo de gestão. E aí dá errado. As pessoas não entendem que o processo de mudança de cultura da empresa ele é tão complicado quanto a mudança